Alô pessoal, professor Flávio voltando, sempre com temas da doutrina espírita que envolvem o dia a dia nosso aqui no plano material. São informações que a doutrina nos traz, muito ricas, muito esclarecedoras, sempre de interesse para todos nós, não é só para os espíritas. Essas informações é para os seres humanos que habitam o planeta Terra. Escolhi como tema para hoje a questão da influência dos espíritos na nossa vida. Tem muita gente que ainda não descobriu que existem espíritos, que existe o plano espiritual, que duvida, que não sabe se a vida continua. Esses assuntos estão tudo bem explicadinho dentro das obras de Allan Kardec. Já no seu primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, ele esclarece de uma forma muito didática todas essas questões. Então hoje a gente não pode dizer que não conhece esses assuntos, nós temos que aprender a ler, aprender a estudar para esclarecer a nossa mente, senão não há evolução, Então, isso já fazem 164 anos, então, que foi publicado o Livro dos Espíritos, E aí ele aborda no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, sobre o título, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Como é que eles fazem isso? Como é que os espíritos eles participam da nossa vida, interferem na nossa vida? Mesmo que tu não saiba, mesmo que tu não acredita, eles estão a todo momento interagindo conosco, E muitas vezes comandando a nossa existência, Bem no início do Livro dos Espíritos, já na introdução, eles dizem assim, eles dão essa afirmação, os espíritos: as relações dos espíritos com os homens são constantes. Então, isso não é uma coisa casual, não é uma coisa extemporânea, a todo momento nós estamos cercados de espíritos que convivem conosco, porque a proximidade do plano espiritual é muito restrita, tanto porque nós mesmos encarnados, nós temos essa duplicidade, que compõe o ser, que é o corpo físico e o corpo espiritual. Então, para a gente existir aqui na Terra, é como se nós tivéssemos que juntar essas duas mãos, Porque o corpo físico sem o espírito não funciona, Mas ele, a todo momento, o espírito está se desligando. Eu falei num outro tema passado, da emancipação da alma, quando o espírito sai, as várias ocasiões, os vários momentos que o espírito sai, se afasta e vai para outro plano. Então, assim como o nosso espírito vai para outro plano, para outras dimensões, os espíritos desencarnados também têm acesso aqui a nossa vida através da nossa mente, através dos nossos pensamentos, do nosso mundo mental. Eles interferem, seja da forma consciente, quando nós estamos acordados, ou seja dormindo, através do sono, dos sonhos, de várias maneiras eles estão interagindo conosco. Mas aí a gente vai ver que existem dois grupos bem determinados de espíritos, que agem, que entram, que têm ligação com as nossas vidas. São espíritos bons, e aí eles dizem assim: os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Então os bons estão aí para nos ajudar, ajudar a levar a nossa carga, a nossa vida difícil, para tornar mais fácil, para nos apoiar, Esses são espíritos bons que querem ver o nosso bem, o nosso progresso.
Mas, infelizmente, existe o outro grupo que é muito grande, talvez maior, que são dos espíritos maus. E os maus nos impelem para o mal. É um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Então, o espírito mau, ele faz o mal pelo mal. Como eles estão numa situação difícil, vivendo num plano terrível, talvez, de dores e sofrimentos lá no plano astral, eles querem que a gente também sofra o que eles passam, né? Isso é do ser humano, né? Se você está mal, você quer que todo mundo, né, se dane, né? Essa é a expressão que se usa, né? Então, de maneira bem específica, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, na questão 459, olha o que o Kardec perguntou, então, para os mentores. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Sim, a resposta bem afirmativa. Sim, muito mais do que imaginais. Tá? Então, mesmo que você não acredite em espírito, eles estão influenciando, e às vezes é tão grande a influência que você nem se dá conta. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E esse é o perigo, gente. Quando chega nesse ponto, quando é os espíritos que nos dirigem, é porque você perdeu o controle, a direção do seu barco, né? Do seu carro. Você, em vez de você estar dirigindo, tem outra pessoa dirigindo a sua vida. Uma questão bem recorrente, né, dentro dos estudos, Kardec faz essa pergunta a número 473, ele pergunta então para os mentores: pode um espírito, porque aqui a dúvida vem daquela coisa assim, o medo que um espírito vem e vai tomar o meu corpo, né? Vai tomar conta e vai ser dono do meu corpo. A gente vê no cinema, nos filmes, essas bobagens, né? Aí Kardec pergunta isso aqui: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e agir em seu lugar? O espírito vem e toma conta da pessoa? Não é bem assim. O espírito não entra num corpo como entra numa casa. Olha a explicação bem simples, né? O espírito não chega assim como se alguém que bate na porta e entra numa casa adentro. Identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Então, na verdade, é como se nós convidássemos o espírito para interagir junto conosco, para participar das nossas decisões, dependendo da maneira que nós pensamos, é como nós vibramos, né? Então, a nossa vibração atrai espíritos semelhantes. Se nós temos pensamentos bons, vamos atrair espíritos bons para o nosso lado. Mas se nós vivemos no rancor, no ódio, né, sentimento de vingança, de mal-estar, você atrai espíritos ruins, espíritos que pensam da mesma maneira, e esses começam a participar das decisões da tua vida. Mas eles avisam aqui ainda, os espíritos, mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Então, esse corpo que nós temos, que nós recebemos para essa existência, nós é que somos o dono, nós é que comandamos, nós que determinamos o que deveria comandar, deveria, né, tomar as decisões. E esse é o erro que muitas vezes se comete, né? A gente deixa alguém entrar e tomar conta das nossas decisões. Aí é o perigo, né? Então, de maneira geral, nesses dois grupos, né, de espíritos que agem sobre a nossa existência, que são coparticipantes da nossa vida,
Do grupo dos espíritos bons, você vai encontrar espíritos simpáticos, espíritos amigos, espíritos familiares, aqueles familiares que já desencarnaram, que têm apreço por nós e que lutam para nos defender, para nos ajudar, espíritos protetores, espíritos mentores ou espíritos anjo, guardiões, anjos da guarda, como diz a igreja tradicional, usa essa expressão, né? O Espiritismo gosta mais de usar espíritos mentores, que estão conosco para nos orientar, mas é o mesmo sentido. No grupo dos maus, nós vamos encontrar espíritos vingativos, espíritos rancorosos e espíritos obsessores. Quando vai para essa área de espíritos obsessores, aí já são casos mais graves, são espíritos que têm algum vínculo de ódio conosco e querem exercer alguma vingança sobre atitudes que tivemos no passado, em outras existências, ou nesta mesmo. Então esses espíritos querem de alguma forma nos prejudicar. Isso é tão importante, né, que Kardec criou uma categoria, ele sintetizou em 3 categorias desses espíritos malignos que querem nos prejudicar. Então, é o fenômeno da obsessão, segundo grau da fascinação e terceiro grau da subjugação. Então, numa escala progressiva, começa essa influência dos espíritos maus na nossa vida com uma obsessão simples, não é? Vão interferindo devagarzinho na nossa vida, de alguma maneira sutil, e vão se infiltrando, e vão se adonando do campinho, e vão comandando as nossas ações. Então, quando é assim no começo, Kardec chama de obsessão simples, uma coisa que ainda pode ser facilmente contornada e dominada. Já quando aumenta essa dominação, essa participação do espiritual na nossa mente, passa para um segundo grupo, que é da fascinação. Aí você a pessoa já não escuta mais ao conselho dos outros, ele começa a fazer bobagem, cometer enganos, erros, né? E alguém chama atenção, ele ainda fica bravo com o cara, né? Ele ainda xinga, eu sei o que eu faço, o cara fica convencido, né? Acha que é o rei da cocada, né? Então ele fica fascinado e vai cometendo enganos, erros, né? E quando isso continua nessa escala progressiva, aí cai no extremo mais grave, realmente grave, que é a subjugação. Subjugação é, como o termo está dizendo, os espíritos, o espírito obsessor que te subjuga, toma conta da tua vida, da tua existência, tu não te manda mais. Eles são dominadores, eles te conduzem a fazer o que eles querem, entendeu? O mesmo exemplo é no caso das drogas, né? A pessoa quando entra no vício assim, então no começo ele consegue dominar, né? Se controlar, vai indo, mas vai aumentando, ele vai gostando e vai levando aquele relacionamento num grau cada vez maior, até chegar a ficar subjugado pela droga, não se manda mais, e ali existe a presença de espírito. Todo viciado, todo vício tem presença de espíritos obsessores. Seja o vício do cigarro, o vício da bebida, o vício dos tóxicos, qualquer coisa, né? E você vai encontrar espíritos obsessores agindo por trás. Eles veem que você não controla aquele detalhe na sua vida, eles entram influenciando para o mal, para te prejudicar, para tomar conta da tua vida e te fazer passar mal, ir mal na tua caminhada. Para não sermos assim muito assustadores com isso, é lógico que Kardec nos explica bem que nós temos sempre, né, o comando do barco se nós tivermos vontade firme, determinada. A questão da vontade é fundamental na nossa existência, gente.
A pessoa que não tem a vontade, que não se determina, pessoa fraca, ele acaba sendo dominado pelos outros. Seja no trabalho, seja em casa, seja na relação de casal, ele vai sendo dominado. Ele não consegue se impor, ele não tem vontade própria, uma vontade forte, e ele vai sendo subjugado. Assim é a influência espiritual, né? Então, sempre na nossa existência, nós temos que ter esse treinamento, essa determinação de não perder o controle das nossas ações, das nossas atitudes. Nós não podemos repassar, né, essa obrigação de tomar atitudes, de tomar as decisões a outros. Coisas que são inerentes à nossa vida, nós temos que determinar. O que são as doenças psi, nessa área psi? Vamos tomar um exemplo que é um dos mais comuns, que é a depressão, né, que afeta milhões de pessoas no mundo hoje. Se você analisar, se vai a fundo, o que é a depressão? É a perda da vontade, enfraquecimento da vontade, da determinação na sua vida, de fazer as coisas, de controlar a sua vida, e você vai deixando outras pessoas tomarem decisões por você, e você não se manda mais daqui a pouco, e aí entra aquele sentimento de infelicidade, e você vai definhando, você perde o controle, entra a influência espiritual negativa e vai te jogando para baixo, vai te jogando para o buraco. Então, é como Kardec faz a descrição dos 3 tipos de influência grave, né? No começo é uma obsessãozinha simples, mas você vai deixando, você vai caindo naquela dependência, vai aceitando, o grau vai aumentando de influência, vai aumentando até que você chega num ponto que é muito difícil. Eu vejo isso toda hora, as pessoas falam, mas é muito difícil sair de uma depressão, que eu tomo remédio, tarja preta, eu estou há muito tempo, muitos anos. Sim, você deixou chegar até lá, aí cada vez é mais difícil, cada vez a situação, tu precisa reforçar mais a tua vontade, tu tem que recuperar o teu autodomínio, o teu autocontrole. E depois que você está num buraco lá escuro, é difícil, eu sei que é difícil, mas por isso nós não podemos deixar chegar até lá. Mas qual é a solução, qual é a ajuda que a gente tem também do plano espiritual, que é sempre constante? O mundo espiritual nunca nos abandona, não é? Então, na questão 479 do Livro dos Espíritos, fala sobre a prece, né? Como a prece pode nos ajudar em todos os momentos da vida. E aí os Espíritos dizem assim, a prece é em tudo, em todo momento, um poderoso auxílio. Em qualquer situação que se encontre, a qualquer momento, né? Está desesperado, está com dificuldades, eleva o teu pensamento a Deus, faz uma prece a Deus, pede ajuda para o teu mentor, para o teu anjo guardião, e eles vão te ajudar, mas você tem que focar nisso aí, você tem que ter a vontade. E aí os Espíritos dizem também, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja, né? Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Então, não é só meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Não, tu tem que lutar, tu tem que se esforçar, tu tem que fazer a tua parte. Essa é a diferença. Para tu sair do buraco, né? O mundo espiritual vai te ajudar, o teu mentor vai te ajudar, vai te fortalecer a tua vontade, o teu sentimento de cura, né? Mas você tem que se ajudar. Tem que mostrar serviço, né? Então não pensa que tudo cai do céu pronto, né? Complementando esse assunto, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, outra obra de Kardec, né? Nas obras básicas, no capítulo 27, o título é Pedi e Obtereis. Veja bem, pedi e obtereis, tá? Aí trata da eficácia da prece, a qualidade da prece, a ação da prece, maneira de orar, preces inteligíveis,
principalmente na maneira de orar, gente. O pessoal se acostumou mal na religião tradicional, desde a criação, né? Vou citar um item histórico bem comum, né? Desde a criação do rosário, essa peça tão conhecida, né? na religião católica, eu não sei se outras usam também, mas a católica que criou e que usa o rosário para acumular preces. Então vai rezando, vai fazendo a contagem ali, né, para ver quantos Pai Nosso já rezou, quantas Ave Maria, etc. Então ali está se fazendo o quê? É quantidade de orações. E o que interessa não é a quantidade, é a qualidade. Faz uma oração bem feita, autêntica, do fundo do teu coração, não precisa ser uma prece decoreba. Faz aquilo com as tuas palavras, com os teus sentimentos, tá? E tu vai ver que aquilo vai funcionar, mas tem que ser uma coisa autêntica. E a prece tem essa qualidade, é o único momento onde tu, pessoa, ser humano, tem ligação direta com Deus, sem intermediário, sem ninguém interferir. Tu não precisa de ninguém para falar com Deus, porque Deus te escuta quando tu fala a verdade, com autenticidade, com teu sentimento verdadeiro no coração. Deus te escuta. Então é saber orar, né? Usar a oração de maneira correta, e isso funciona, né? Então, sobre ainda os espíritos bons, uma categoria dos bons, os espíritos protetores ou anjo da guarda. Na questão 512, fala assim, ó: todo homem conta sempre com espíritos mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. O que ele está dizendo aqui que é importante? Cada um de nós, no momento de nascer aqui na Terra, quando a gente vem para cá, que a gente reencarna, a gente vem conosco um espírito protetor que fica conosco toda a vida, 24 horas por dia. Então não vamos se descuidar disso aí, não vamos esquecer, vamos usar essa companhia que nós temos, esse assessoramento direto que nós temos do nosso lado, mas nós esquecemos de pedir, nós esquecemos de invocar o nosso mentor, do nosso anjo guardião. Então e ele fica ali à disposição, mas ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Ele não pode nos dizer o que nós temos que fazer, porque aí ele está decidindo por nós. Nós temos que saber a necessidade que temos e o que precisamos. Então aí tu invoca o anjo guardião e pede ajuda, né? Orando, conversando com ele. É assim que se faz, mas a gente se esquece. Outra coisa interessante que é muito questionado sobre o anjo guardião, né? Que às vezes se pergunta assim, né? Se ele pode nos abandonar. A gente sabe que não, como eu disse antes, ele fica conosco 24 horas a vida inteira. Mas o que acontece? Quando nós não agimos corretamente, nós continuamos na linha do mal, na sintonia do mal, sendo levados por espíritos obsessores, e o anjo guardião está ali para nos ajudar e nós não escutamos os seus conselhos, então ele se afasta, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós fazemos as coisas erradas, depois que nós estamos numa situação ruim, nós reclamamos, nós vamos dizer que Deus nos abandonou, que Deus é injusto conosco, mas não é a lei do ação e reação. Tu faz coisa errada, depois tu tem que resgatar aquilo ali. Então, mas quando tu precisar, o anjo guardião se aproxima novamente, né? É só você querer, aceitar, compreender, pede o apoio e ele volta ao seu lado, volta a lhe orientar, lhe conduzir para o caminho do bem. Então, gente, é um tema para se pensar,
Porque mesmo que tu não seja religioso, mesmo que tu não acredita no espiritismo, isso aí é um conselho para todos, para todas as pessoas, porque todos passam por esses problemas, por esses relacionamentos e por essa influência do mundo espiritual na nossa vida. Tá bom, minha gente? Então, ficamos com Deus e até a próxima.